Tá, pessoal, então como eu comentei ali antes, é, hoje a gente começa uma nova parte aqui do capítulo 4, que é a parte de quadriláteros. Ela é uma parte que talvez seja mais interessante para a gente, porque quadriláteros costuma ser um negócio que está mais na nossa realidade. Triângulo também tá, mas quadrilátero acaba sendo um pouco mais viável. E também vou deixar o recadinho lá que eu já falei antes ali também sobre atividade. Eu postei uma nova atividade agora às 8h30 lá para vocês, tá? Deem uma olhada. Mesmo sem responder ela, é interessante vocês darem uma olhada para ter tempo de perguntar alguma coisa até a próxima aula, já que a nossa próxima aula é amanhã. Então, é legal vocês terem uma noção ali o que é para fazer, o que não é para fazer. Eu tiro qualquer dúvida amanhã mesmo na nossa aula, tá? Então, vamos começar aqui com quadriláteros, ó. Entrando ainda, vamos lá. Ok. É, a gente já estudou quadrilátero nos outros anos. Quadrilátero é todo o polígono de quatro lados, tá? O que que acontece? A gente vai estudar principalmente os quadriláteros que são convexos. Isso também a gente já viu no ano passado. Tem, figura, tem figuras que elas não são, elas são côncavas, no caso, elas têm uma entrada. Deixa eu fazer aqui para vocês lembrarem côncavo que é convexo. Ó. No caso, uma figura convexa e uma figura côncava seria essa daqui, ó, tipo, tem quatro lados, mas ela tem uma entrada, no caso aqui. Claro, aqui eu tenho que fechar os ladinhos aqui. Desenhar com esse quadrinho aqui fica difícil, ele fica difícil de fechar os lados aqui. Acaba não fechando nunca Eu bonitinho, lembro. tá? A gente já viu isso aqui no ano passado, tipo, as figuras que eram convexas, que não tinham nenhuma entrada, eram essa daqui, que a gente conseguia ter um lado só com facilidade, cada ponto que eu botava aqui dentro a gente conseguia ligar com outro ponto interno também, com a linha que liga esses dois pontos pertencendo ao interior da figura, ou se a gente passasse uma reta, quer ver, eu vou passar uma reta aqui, opa, assim, ó, uma reta aqui em cada uma das beiradas da figura. A figura sempre permanecia só de um lado dessa reta, tá vendo? Ó? Tá do mesmo lado, aqui tá do mesmo lado, e se a gente passa aqui também tá do mesmo lado, se a gente passa aqui também tá tudo do mesmo lado. Se eu for fazer isso nessa outra figura que a gente tem aqui do lado, isso não vai acontecer. Quer ver quando eu passo uma reta aqui, ó? Opa, não ficou muito bom, deixa eu apagar aqui. Se eu passo uma reta aqui, ó, o que que acontece? A figura ficou partida. Ficou um pedaço de um lado, um pedaço de outro, e isso é uma. Como a gente classifica para uma figura ser côncava? Ela tem uma entrada. A gente vê visualmente isso, mas a definição é dada. Pois se a gente pega uma reta e passa em qualquer um dos segmentos que formam os lados, a gente vai perceber que se a figura for côncava, ela vai ficar um pedaço de um lado, um pedaço do outro. A gente vai estudar só os quadriláteros que são nesse formato aqui, ó, que são os convexos, que tem toda a figura dentro de um lado só de uma reta que a gente passa do lado dela, tá? Então, isso vai ser bem importante para a gente, porque as figuras que são côncavas acabam sendo mais complicadas de a gente estudar, então a gente vai ficar só nas convexas mesmo, tá? Então aqui começa as classificações. Alguns quadriláteros recebem os nomes de acordo com a posição relativa dos lados. Relembre esses tipos de quadriláteros e veja alguns exemplos. Ó, os paralelogramos são aquelas figuras que têm os lados paralelos, tá? Então, tipo, são todas as figuras que têm lados paralelos. Aqui é um paralelogramo qualquer, aqui ele recebe um nome especial de losango. O que é o losango? Vocês lembram qual é a definição que a gente tem de losango? Qual a característica do losango diferencia dos demais? Acho que a gente viu isso um pedacinho no sexto ano. O losango, ele Nossa, eu tem, não lembro. tem todos os lados iguais, tá vendo? Ó? Esse lado vai ser igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, o losango, além de paralelogramo, ele também tem todos os lados iguais. O retângulo também vai ser um paralelogramo, mas ele tem uma outra característica especial. Qual que é? Ele tem todos os ângulos retos. E a mistura do losango com o retângulo vai acabar sendo o nosso quadrado, porque ele vai ter todos os lados iguais e vai ter todos os ângulos iguais. Então, o quadrado é a mistura do losango com o retângulo, tá bom?
Então, aí a gente vai ter aqui também o trapézio. O trapézio é bem parecido com o paralelogramo, só que a diferença é que ele tem pelo menos um par de lados paralelos, tá vendo? Ele não tem necessariamente dois, ele tem pelo menos um. E aí a gente tem a definição aqui de outros quadriláteros que não necessariamente têm características especiais. No caso aqui, ó, tem um papagaio aqui, uma pipa, que ele vai ter dois lados iguais e dois lados que são iguais a um outro igual, mas eles não são paralelos. Aqui um quadrilátero convexo qualquer. E aqui a gente tem um outro quadrilátero não convexo, que a gente vai chamar de côncavo, porque ele tem uma entradinha, né? Beleza, a gente vai deixar esse exercício aqui por enquanto. Deixa eu só terminar essa próxima página aqui. E aí a gente vai ter mais alguns exercícios aqui relacionados a quadrilátero, e eu vou lembrar para vocês uma característica que a gente já, não que a gente viu no ano passado, mas a gente viu a partir dos triângulos no ano passado, quer ver? Até esse ano, na verdade, eu já voltei e falei sobre isso. Vamos supor, eu tenho um triângulo, e a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 180, tá? Então, o que que acontece? Um quadrilátero não é nada mais do que dois triângulos que foram grudados um do lado do outro. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser 180 mais 180. Então, a soma dos ângulos de qualquer quadrilátero sempre vai ser 360. Então, essa informação vai aparecer para vocês aqui, ó, em um dos exercícios, e a partir dessa informação vocês conseguem fazer vários outros exercícios aqui que aparecem nessa página, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, essas duas páginas, a 130 e a 131, vocês podem fazer agora, são exercícios bem simples, tá? Peguem um caderno de vocês aí, ó, tipo, faça quadrilátero, isso, aquilo, então tem bastante parte de desenho nessa continuação aqui da matéria, então é bom que vocês tenham um papel e lápis aí para desenhar, uma régua para auxiliar vocês e uma borracha, tá? Então vamos fazer agora a página 130 e 131, tá? Vou deixar anotado aqui para vocês e vocês já começam a fazer. Página 130 e 131. Eu vou aqui mutar o meu microfone e vocês vão trabalhando aí, tá? E assim que vão surgindo as dúvidas, vocês ligam o microfone, perguntam e a gente vai trabalhando. E só para reforçar, quem não ligou a câmera ainda, por favor, liga a câmera, tá? Sério. Diga, Gabriel. Então, é que tipo, eu tô na casa da minha avó, aí eu tô sem o meu livro de matemática. Tá, eu Mas vou deixar aqui aberto e você consegue ler aqui, tá? A primeira página. isso, Na página 130 tá aberto já, tá? Então, tá, esse daqui você faz, aí quando você terminar, você avisa e eu troco de página para a próxima ali no começo, tá? tá bom. Para vocês que dois que entraram agora ali, ó, a Brenda e o Arthur, a gente vai fazer a página 130 e 131, tá? Então, deem uma olhada nessas duas páginas a gente está fazendo agora ali. A explicação é bem facilzinho, tá nas próprias páginas ali. Vocês se tiverem dúvida, pode ir perguntando, eu vou respondendo também, tá bom? Vou copiar de novo aqui e colar no chat para vocês não terem dúvida.
o pessoal for terminando essa primeira página, que é 130, vão avisando, porque aí a gente, quando todo mundo já terminar 130, a gente já corrige a 130 para passar para a próxima ali, tá? Claro, quem já terminou pode ir fazendo a próxima, mas é só para corrigir o quanto antes dessa primeira parte ali. Professor, eu já fiz a 26 e a 27 ali. Beleza, vou passar aqui para a próxima parte aqui para ti também. Não, prof, eu tô fazendo a outra. Tá. Ok. Pessoal, vocês têm que... Quem tá com o livro aí tem que ter o livro próximo, hein? Tipo... Eu não consigo colocar 2 páginas aqui. Mais 2 minutinhos a gente corrige essa primeira aqui, essa primeira página, porque é bem rapidinho de fazer. Deu, prof, pode descer já, se tu quiser. Tem mais alguém ali fazendo pelo livro? Tá. Não, pode ir. Pode descer? Tá. Deixa eu descer aqui. Vamos lá. Vou colocar para a próxima página aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho também para conseguir visualizar mais exercícios. Opa, demais. Tá. Aqui a gente já começa. Deixa eu fazer aqui, ó. Aumentar aqui que fica um pouquinho melhor. Não entendi a 28. Tá, a 28 ali. Considerando esse quadrilátero ABCD, indique quantos e quais são os elementos dele. Beleza, você vai dizer quais são os lados dele. O lado dele vai ser o lado AB, o lado BC, o lado CD e o lado AD. Como é que você escreve isso? Ó, vou mostrar aqui como é que escreve isso. Vou tirar aqui. Aí da F11. Vamos supor, vai escrever o lado AB. Então você vai escrever ali A, B, lado. Pronto, esse é o primeiro lado. Quem é o segundo lado? B, C, lado. Porque aqui é o segmento em cima para indicar que é segmento. Quem é o próximo lado? C, D, lado. O próximo pode ser DA ou também escrever AD, tá? Mas é a mesma coisa. É bem simples, tá? Aí quem vai escrever a próxima? Quem são os vértices? Vértices é só o ponto. Então vai ter o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Quem que são as diagonais? Vai ser do A até o C e do B até o D. Quem que são os ângulos internos? Aí você vai escrever A com o chapeuzinho. Ah, com chapeuzinho? Como assim? É A com chapeuzinho, B com chapeuzinho, C com chapeuzinho, Por que D. chapeuzinho? Não entendi. O chapeuzinho indica ângulo, que aquela figura ali é um ângulo. Isso a gente já viu também lá no 6º ano e no 7º ano, tá? É a forma como a gente representa ângulo é colocando um chapeuzinho em cima da letra. Como aparece aqui no exercício 32, tá vendo? Ó, C chapéu quer dizer ó, a medida do ângulo C. Tá, vamos voltar um pouquinho e vamos corrigir já direto ali a nossa 26 e a 27. Vamos lá, vamos entender aqui a 26. Ó. Faça os desenhos indicados. Um quadrilátero qualquer na 26. Poxa, super fácil. Eu vou pegar... Não, aqui já não é quadrilátero. Vou fazer um quadrilátero qualquer. Tchum, 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 tchum. Pronto, isso é um quadrilátero qualquer. Podia ser diferente? Podia. Cada um vai fazer o seu, mas é um quadrilátero. Tem que ter 4 lados. Não pode ter 3, não pode ter 5. Próximo aqui, ó. Um quadrilátero que seja paralelogramo. Tá, esse daqui, ó, não é paralelogramo. Por quê? Porque ele só tem 2 lados que supostamente são paralelos. Então, para fazer um paralelogramo, tem que fazer outra figura aqui, ó. Vou fazer
um retângulo, vamos supor aqui. Ah, mas um retângulo também é um paralelogramo? Sim, é só voltar ali em cima da folha e vocês vão reparar que o retângulo está dentro das possibilidades de paralelogramo. Ah, desenha um trapézio. Pronto, trapézio eu já fiz ali no anterior. Está aqui o meu trapézio. Aí faça um quadrilátero que não seja nem paralelogramo e nem trapézio. Ah, beleza, eu vou fazer um quadrilátero que não tem nenhuma característica especial aqui. Então, assim, assim e assim. Pronto. Só fechando aqui, né? Que é para fechar, porque é um polígono fechado. Tudo bem que aqui eu não consigo desenhar muito bem, porque ele vai cortando aqui. Mas essa é a ideia aqui. 4 lados, não tem nenhum lado que é paralelo, não tem nenhuma característica especial. Pronto, fácil. Próxima. Assinale as afirmativas verdadeiras. Todo retângulo é um paralelogramo? Sim ou não? Acho que sim. Sim, com certeza. Todo quadrilátero, aliás, todo quadrado também é um retângulo? Sim ou não? Sim. Sim, também, né? Porque quadrado significa que tem ângulos retos e lados iguais, né? Agora, todo o paralelogramo é um losango? Sim ou não? Não. Não, porque o losango tem uma característica especial. Tem todos os lados iguais. Nem todo paralelogramo tem todos os lados iguais. Ó, o exemplo que eu fiz aqui, ó, a gente fez um exemplo aqui, ó, de um retângulo que é um paralelogramo e ele não é um losango, tá vendo? Então essa aqui é falsa. Agora a próxima. Todo o quadrado é um losango, verdadeiro ou falso? Não, é falso. Verdadeiro, porque quadrado significa lados iguais e ângulos iguais. Losango significa lados iguais. Então, ele tem uma característica a mais. Mas é verdade, tá vendo? Para ser quadrado, a gente tem que ter todos os lados iguais. E losango é todos os lados iguais, então é verdade, tá? Então, a única que não é verdadeira aqui vai ser a C. Beleza, vou passar para as próximas aqui, vou deixar elas abertas aqui para vocês fazerem. Deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui. E vou dar um F11. Pronto, aqui você já consegue visualizar bastante. Continuem trabalhando aí, vou parar de atrapalhar vocês. Para fazer também o exercício 31 aqui, vamos ver. 31, quadrilátero. Não precisa fazer 31 não, tá, João? É meio bobinho para fazer ali o desenho na sulfite. João, ó, você que perguntou agora ali, ó, 31 não é preciso fazer não, tá bom? Professora, 29 eu não entendi também. Desenho um quadrilátero convexo e identifique os ângulos externos de... É praticamente a mesma coisa do que a 28, só que você tem que desenhar e depois você tem que identificar quem são os ângulos externos. Como é que eu identifico os ângulos externos? Do mesmo jeito que eu identifico quem são os ângulos internos. Só que a diferença é a abertura que eles têm. Na verdade, quando a gente vai escrever, não tem muita diferença de como que a gente representa quem que é o interno e quem que é o externo. Quer ver? Ó, deixa eu fazer um desenho aqui para ti. Vou usar esse aqui mesmo que a gente tem aqui, tá? Ó, o ângulo externo desse cara aqui vai ser esse, aqui vai ser esse, a gente puxa aqui para o lado vai ser esse, aqui vai ser esse. E aí, na verdade, assim, ó, esse daqui é o ângulo interno e aqui fora vai ter o ângulo externo, tá vendo? Mas todos eles saem do mesmo vértice. Vamos supor, se eu tivesse colocado aqui o nomezinho desse ponto aqui, ó,
de A, a gente vai ter o A chapéu, que é o interno, e a gente vai ter o A chapéu, que é o externo. Não tem muita distinção na hora de escrever quem é. A gente tem que acabar olhando para a figura para dizer, esse aqui é o interno e esse aqui é o externo, tá bom? E nesse caso até o tamanho vai ser o mesmo, porque como é um retângulo, é a mesma coisa. Mas é basicamente, desenha a figura, anota esse desenhozinho aqui, no caso faz a parte do externo, né, que é colocar essas partes aqui de fora do ângulozinho, ó, aqui e aqui, tá vendo? Ele está fora da figura, por isso que é externo, mas além disso, ele é a continuação do nosso lado aqui, tá vendo? A gente tem um lado, continuou o lado, é essa marcação aqui da continuação do lado. Esse é o ângulo externo, tá? E aí, a hora de anotar, é só colocar as letrinhas. Então, vamos supor, se você colocou o nome aqui A, B, C, D, aí você vai colocar A chapéu, B chapéu, C chapéu e D chapéu. E pronto. Prof, você pode voltar lá no livrinho, por favor? Desculpa. Eu esqueci de tirar. Foi mal. Deixa eu descer um pouquinho mais. Tá. Beleza. A 31 não é para fazer, tá? E você já pode pular direto para 32 aqui. Então faz a 28, 29, 30 e 32. E aí depois a 33. E depois eu baixo mais um pouquinho aqui, 33. Professor, eu não sei a A da 30. A da 30 é isso. Não, peraí, eu já ia falar besteira. Eu ia dizer que é a 28. Peraí, a da 30 aqui, deixa eu ler para ti. Tá. Como podemos calcular a soma das medidas das aberturas dos ângulos internos de um polígono convexo de N lados? Vamos pensar um pouquinho. Como é que a gente soma os ângulos internos de um polígono de tantos lados? Não necessariamente 4, 5 lados, tá? Pode ser até mais lados. É somando todos os ângulos internos, tá? Então vamos supor que o polígono seja formado lá por 10 lados e ele tenha 10 ângulos diferentes. Então eu vou somar o primeiro ângulo com o segundo, com o terceiro, com o quarto, e assim vai indo, e vai ter um resultado final. Só que essa soma, no final, vai acabar sempre dando o mesmo resultado, dependendo da quantidade de lados. Como eu vi ali com vocês, ó, um triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Um quadrilátero, deixa eu só trocar aqui de aba para mostrar para ti. Um quadrilátero vai ser dois triângulos grudados um do lado do outro. Quer ver? Eu vou pegar e vou separar esse quadrilátero em dois triângulos. Então, aqui em cima eu tenho um triângulo, embaixo eu tenho outro triângulo. Então, vamos supor aqui, se esse triângulo aqui tem 180 e esse outro triângulo aqui tem 180, a soma dos dois vai dar 360. Se eu colocasse mais um triângulo, vamos supor que eu inventei aqui de aumentar essa figura e fiz isso daqui nela. Agora é uma figura de 5 lados, ó. Quer ver? Ó? Tipo, lado 1, lado 2, lado 3, lado 4. E aqui a gente tem um lado 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, ó, tá vendo? É uma figura de 5 lados. Só que cada um desses triângulos tem internamente 180 graus. Porque, ó, esse pedacinho que eu fechei aqui, ó. Deixa eu colocar de outra cor. Esse pedacinho aqui, esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui formam 180. Esse com esse também é 180. Esse com esse também é 180. Então vamos pensar. Eu aumentei a quantidade de lados, eu botei mais um lado, aumentou mais um triângulo. Se eu aumentar mais um lado aqui, colocar 6 lados nessa figura, vai aumentar mais um triângulo novamente, e assim sucessivamente. Então, cada vez que eu aumentar um lado, vai aumentar a quantidade de triângulos. Então, a gente vai acabar deduzindo a seguinte fórmula, tá? Isso aqui vai aparecer logo em seguida, mas aqui ele já traz isso nos exercícios para gente. Que a soma dos ângulos internos, o SAI, tá? A soma dos ângulos internos ali de um polígono de N lados, assim, ó, de N lados, no caso, né, a quantidade de lados N, vai ser o quê? Vai ser N
menos 2, no caso, a quantidade de lados menos 2, multiplicado por 180. Nossa, que fórmula cabulosa é essa, professor? É bem fácil, tá? Isso aqui é o nome da fórmula desse lado. N vai ser a quantidade de lados, e aqui vai ser, de fato, a fórmula que a gente vai fazer, ó. Então, vai ser a quantidade de lados menos 2, que multiplica por 180. Vamos ver se ela funciona, tá? Eu vou pegar a soma dos ângulos internos de um polígono de 3 lados, que é o nosso triângulo. 3 menos 2 fica 1. 1 vezes 180 dá 180. Então, a soma dos ângulos internos aqui de um triângulo vai ser igual a 180. Vamos pegar a próxima figura, que é um quadrilátero. Então, aqui o nosso vai ser sai 4. Então, aqui, ó, vamos colocar a soma dos ângulos internos de um polígono de 4 lados. Então, vai ser, ó, N... Opa, N nada. Aqui eu vou colocar já direto 4. 4 menos 2 vezes 180. 4 menos 2 dá 2, vezes 180 é 360, que era o que a gente tinha acabado de falar agora. Então, se eu pegar um polígono depois, mais lá para frente, de 10 lados, ó, um sai de 10, polígono de 10 lados. O que vai ser? Vai ser 10 menos 2 vezes 180. E isso vai dar o quê? Vai ser 8 vezes o 180, vai dar, deixa eu ver, 900, não, dá 1440, tá. Moral da história. O jeito que você vai responder aquilo ali vai ser bem fácil. Você vai dizer assim, olha, quanto maior a quantidade de lados, mais triângulos que uma figura vai ter internamente. E maior vai ser a quantidade de os ângulos internos que ele tem, tá? E aí, como ele não está pedindo necessariamente a fórmula, você só vai falar quanto mais lados tiver a figura, maior vai ser a soma dos ângulos internos que ela tem, tá? Mas a moral por trás, assim, o que está explicando por trás é isso daqui. Mas eu acho que ele aparece logo em seguida, nas próximas páginas, como é que faz isso num outro capítulo, tá? Então, por enquanto, esse não é o objetivo. Você pode falar, então, quanto mais lados tem, maior vai ser o tamanho dos ângulos internos de uma figura. Pessoal, já podemos corrigir ali os primeiros que a gente vai fazer, tá? Deixa eu voltar aqui. Vamos completar esses exercícios que a gente já estava falando aqui, tá? Então, vamos lá. Corrigindo a 28. A 28. Considere o quadrilátero ABCD, indique quantos e quais são os elementos dele, tá? Como eu já tinha falado ali com o Enzo, olha só. Os lados. Deixa eu voltar aqui. Tá, eu vou apagar tudo aqui e começar do começo. Fazer todo mundo aqui junto, tá? Então aqui ó, a gente tem um quadrilátero. Aliás, o quadrilátero já está posto ali, né? E aquele que está ali, vamos supor que essa figura é a mesma que está ali. Não é bem exatamente a mesma, mas a gente consegue considerar ela. A, B, C e aqui o D. A primeira, quem são os lados? Como eu falei lá para o Enzo, ó, AB, BC, CD e DA. Pode ser também, em vez de a gente escrever DA, escrever AD, porque colocar em ordem alfabética é melhor, tá? Vamos para a próxima aqui, ó. Continuando nessa mesma lista ali, ó. Agora é o exercício B. Quem são os vértices? Os vértices são só os pontinhos que a gente tem na figura. A, B, C e D. Olha só, eu vou falar uma coisa aqui que eu estou escrevendo não com o português correto. Sabe por quê? Porque assim, ó, eu estou colocando vírgula em vez de, no último elemento, eu colocar o E e colocar a resposta final. Sabe por que eu não estou fazendo isso? Porque assim, ó, quando a gente faz esse tipo de distinção, colocando aqui uma letra depois no final, a gente vai pensar que a letra também faz parte dessa lista aqui, tá? Então, assim, ó, em geral, eu vou quebrar essa regra do português de forma proposital, em vez de colocar a separação dos últimos dois elementos com o E em vez da vírgula,
colocar a vírgula de propósito, tá? Então, assim, ó, quando é matemática, a gente faz normalmente esse tipo de coisa. Isso aparece em muitos livros de matemática um pouquinho mais avançado, tá? Para não confundir a letra que a gente está utilizando ali, as letras que estão aparecendo como resposta, como uma resposta possível, aquele E vai ser suprimido e eu vou colocar apenas as vírgulas, tá? Isso é só, um jeito da gente não ter, não errar na hora de responder alguma coisa. Então, vamos supor aqui, eu vou fazer as diagonais. Quem que são as diagonais? Vai ser a AC e AC e BD, tá? Eu sei que aqui também seria duas e seria fácil da gente colocar a letra E aqui no meio, mas também para não dificultar depois na hora de saber o que que é letra, o que que faz parte da resposta, eu sempre vou estar utilizando vírgula, independente do tamanho da lista, tá? Isso é só proposital que a gente está fazendo, tá? Aqui, ó. Agora os ângulos internos também eu já tinha respondido quem vai ser. Vai ser A, B, C e D. Pronto. Aqui estão os ângulos internos. E como eu falei também, a gente não faz distinção entre os internos e os externos. Todos eles vão ter o mesmo símbolo, que é só colocar o chapéuzinho aqui em cima, tá? A próxima aqui, ó, desenhe um quadrilátero convexo e identifique os ângulos externos. Era aquilo que eu tinha feito, cadê aqui? Nessa outra aqui. Então, eu só vou colocar as letras aqui para a gente terminar de colocar os ângulos externos. Então, aqui tem o B, aqui tem o C, aqui tem o nosso D, opa, nosso D, e aí os ângulos externos aqui vão ser quem? O B, o C e o D. Pronto. Mesmo esquema que a gente apareceu ali. E não necessariamente precisa ser esse quadrilátero aqui, tá, gente? Qualquer quadrilátero, ele não deu nenhuma característica especial, só tinha que ser Eu não convexo. entendi o ângulo externo ali. O verdinho é o interno, porque está dentro da figura. O externo é o que está fora da figura. Então, é a continuação do lado. Vamos supor aqui, a gente tem um lado AD, e a continuação desse lado vai me dar uma reta que está na mesma direção aqui do que essa amarelinha aqui, concorda comigo? A continuação desse ângulo batendo nesse lado aqui, ó, vai formar esse ângulo aqui. Nesse caso, como é uma figura, como é um retângulo, vai ter o mesmo tamanho. Mas vamos supor, eu vou pegar o ângulo externo nessa figura aqui, ó, Gabriel. Vamos supor, eu vou fazer a extensão aqui, deixa eu pegar uma outra corzinha. Vamos supor aqui, ó, o ângulo externo, opa, aqui, fazer o ponteado aqui é difícil, tá? Então, olha só, fiz o ângulo externo aqui. Então, o que que acontece? O interno vai ser esse, e o externo vai ser esse amarelinho aqui, ó. É a continuação dele, tá vendo, ó? Então, esse daqui é o interno, e esse aqui é o externo. Na outra figura ali, como a gente tinha um retângulo, é praticamente a mesma coisa, tá vendo? É o mesmo tamanho. Mas uma característica que a gente vai ter do ângulo interno e o externo é o seguinte: a soma dos dois tem que dar 180. Então, se eu somo esse pedacinho aqui, ó, com esse pedacinho aqui de fora, vai dar 180. E por que que é isso? Porque é a mesma coisa que a gente já viu no ano passado. Se a gente tem uma reta que ela é cortada por uma transversal qualquer, ela é cortada em dois ângulos, um ângulo maior e um ângulo menor, se eles forem diferentes, e dois ângulos iguais se eles tiverem o mesmo tamanho, né? Se é o corte que foi exatamente na perpendicular. Então, essa soma aqui sempre vai acontecer. Então, vamos supor que aqui dentro fosse 80, aqui fora teria que ser 100. Se aqui dentro fosse 60, aqui fora seria 120, tá vendo? Eu estou somando os dois e dá 180. Então, essa é uma característica bem forte que a gente tem do ângulo interno com o ângulo externo. Nos próximos exercícios, isso vai aparecer com mais frequência. Aqui é só para identificar, tá? Ah, tá, não tem problema, Brenda. Ok, vamos continuar aqui, ó. O exercício 30 agora. Responda aos itens. Como podemos calcular a soma das medidas das aberturas de um ângulo, as aberturas dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados? Tá, então é aquilo que eu falei ali anteriormente. A gente tem que a quantidade, os ângulos os ângulos internos de um polígono vão depender basicamente da quantidade de lados que ele tem. Quanto mais lados mais lados esse polígono tiver, maior vai ser a soma dos ângulos internos dele, tá? Por enquanto a gente não tem essa fórmula ainda, tá? Então é uma resposta bem genérica mesmo, bem sem muitos detalhes aqui nessa A. A próxima.
qual que é a soma das medidas das aberturas dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer? Aqui a gente sabe responder, eu já falei ali na anterior, é a soma de dois triângulos. Cada triângulo mede 180, então a soma de um quadrilátero qualquer vai ser 360, porque é dois triângulos. Então, a soma aqui na B é 360. Agora, a próxima aqui, ó. Qual que é a soma das medidas de abertura dos ângulos externos de um quadrilátero qualquer? Essa daqui, ó, ela não fica tão bem respondida agora, porque não fica tão claro, não fica tão óbvio o porquê que é 360, tá? Mas a soma dos ângulos externos de um quadrilátero também vai ser 360. Se eu pegasse aqui, ó, vamos fazer um teste bem fácil nesse retângulo, tá? Ó, esse retângulo aqui, ó, a gente sabe que todos os ângulos são retos, tá? Ó, então a gente sabe que aqui é 90, tudo é 90. Se tudo aqui é 90, o que que vai acontecer? O externo dele vai ser 90, então cada um desses vermelhinhos aqui que a gente tem também seria 90. Então aqui dentro é 90, fora é 90. Dentro é 90, fora é 90, dentro é 90, fora é 90, dentro é 90, fora é 90. Se eu pegar só os vermelhinhos... Por exemplo, acontecer do quadrado ele ter... todos os ângulos não são iguais. Tipo, tá, mas peraí. Um quadrado tem todos os ângulos iguais, por definição. Quadrilátero pode não ter todos os ângulos iguais. Ok. Quadrilátero. Tá. Um quadrilátero com não todos os ângulos iguais. Certo. Por exemplo, um ângulo tem 50... O outro tem... 30, o outro 70, o outro 90, vamos supor assim, tá? Tipo, somando isso aqui não vai dar 360, mas que fossem ângulos todos diferentes. Mas aquele tá? 50, por exemplo, aquele 50, ele... O externo dele... O externo também vai ser 50, né? Não, o externo vai ser 130. Porque a soma do interno com aquele externo tem que ser 180. Então, se dentro estava 30, quer ver? Eu vou voltar nessa figura aqui. A gente já vai acabar a aula, tá, pessoal? Só um instantinho. Vamos supor que aqui a gente tem que esse ângulo é 50. O externo dele vai ser 130, que é esse pedacinho que está faltando aqui da torta, ó. 130. Então, se a gente for somar todos os ângulos externos de cada um dessa figura, também vai dar 360, tá? Por enquanto, a gente para a nossa correção aqui. Vocês podem terminar essa página. Prof, diga. O que você botou no Classroom é da atividade semana passada. dessa semana? Da semana passada? Não, o conteúdo é da semana passada, a atividade é para essa semana. Tá? Eu falei ali no começo da aula também. Tá, então só vou reforçar aqui para vocês, tá? Essas duas páginas, quem não terminou ainda é para terminar, então eu vou deixar escrito ali no Classroom para terminar essa página 131 para amanhã, tá? Então deixa eu escrever aqui rapidinho para vocês, aqui, ó. É amanhã que a gente tem mais uma aula de matemática, né? Para a próxima aula, terminar a página 130 e 131. Então, fechou, pessoal. Aí amanhã também vocês tiram as dúvidas também já da atividade, deem uma olhada ali na atividade para não deixar para fazer na última hora e se tiver dúvida não conseguir responder, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.